Amém, bom dia! Bom dia, igreja, muito bom estar aqui. É maravilhoso poder estar aqui, né? Depois do isolamento que o Edu e eu passamos também, muito ruim não poder estar aqui. A gente é muito grato ao Senhor pela oportunidade de podermos assistir ao culto de casa, quando algo assim acontece, mas não se compara a estar aqui na casa do Pai. É muito bom. Semana passada estávamos no estacionamento, não estava passando bem ainda, estava ali esperando recobrar um pouco as forças, e eu via o pessoal chegando, os carros estacionando, as famílias saindo dos carros, as crianças cumprimentando o amiguinho, os bebês já se gritando um para o outro. Comecei a chorar. Falei, Senhor, que coisa linda. Que coisa linda isso, os teus filhos se reunindo para chegar na tua casa, ouvir a tua palavra, te prestar louvor. Senhor, obrigada por essa oportunidade de fazer parte desse povo tão abençoado. Você tem noção do quanto nós somos abençoados e privilegiados por isso, queridos? É muito bom, né? Glória a Deus. Para quem não me conhece, sou a pastora Sheila. E hoje a gente vai dar continuidade à série de mensagens que tem como título Pessoas Mudam. Quem aqui acredita que as pessoas mudam? Amém. Eu creio de todo o meu coração. Se eu não acreditasse nisso, eu jamais seria pastora. Eu sou pastora porque eu acredito na transformação do ser humano. E nós vimos no primeiro domingo a respeito de que é o Senhor quem nos muda, é Ele quem nos transforma. Não é a igreja, amados. A igreja é uma bênção, a igreja ajuda no processo, mas não é a igreja que transforma o ser humano. Existe muita igreja boa, com muita gente dentro que ainda não foi transformado, porque não é a igreja que transforma. Também não são os pastores que transformam, nem os discipuladores. Já vi muito pastor e discipulador que na sua turminha, nas suas ovelhas, no seu grupo de discípulos, tem pessoas que foram profundamente transformadas e tem aquelas que por anos se arrastam ainda, que ainda não mudaram nem nas questões básicas do Evangelho. Então, só quem transforma é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor. Por isso que nós precisamos nos colocar na presença dEle, todas as vezes que nós pudermos e tivermos oportunidade, todos os dias, no devocional, nos cultos, nos em casa, cada vez que nós estamos ali num ambiente, né, que tem ali a presença de Deus, nós estamos ali diante de uma oportunidade de sermos transformados mais um pouquinho. Isso é maravilhoso. Depois, em seguida, nós nessa série ouvimos sobre que nós precisamos acreditar na mudança do outro, né? Não só na nossa. Nós somos muito esperançosos e otimistas com relação à nossa mudança. A gente pensa, não, uma hora eu vou mudar. Não, uma hora eu vou conseguir romper isso. Mas quando se trata do outro, geralmente a gente pensa, aquele lá não muda não. Aquele lá já está há anos assim. Então nós vimos que não podemos pensar assim. Nós temos que acreditar que assim como o Senhor nos transforma, Ele transforma também o nosso irmão, né? E terceiro, semana passada, foi um culto incrível, uma palavra muito impactante. O pastor Jean falou sobre um ambiente facilitador de mudanças, né? Um povo ali que cria esse ambiente, que solta as suas pedras, né? E que propicia essa mudança da parte do Senhor. E hoje, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é o seguinte: mudar para quê? Mudar para quê?
Quanta gente perambulando por esse mundo sem propósito. Quantas pessoas com crises existenciais, sem saber para que estão aqui, por que estão vivas. Pessoas entram em crise na adolescência, né, na hora ali de escolher um curso para o vestibular. Gente, como é difícil. Né? Tem aqueles que desde o começo já sabem, quero fazer tal coisa. Fui uma tragédia, foi terrível. Eu fui fazer cursinho, chegou na hora, eu não sabia direito nem a área, tipo se eu ia para exatas, se eu ia para humanas. Nossa, eu sei que eu fui fazer cursinho em Curitiba e tal, fiz inscrições para alguns vestibulares. E aí um dia eu ligo para o meu pai e digo, pai, vou embora, porque eu descobri a profissão da minha vida. Eu quero ser piloto de avião. E meu pai, como assim, filha? Como assim? Não, pai, não, eu nasci para ser um piloto de avião. A aeromoça não é comigo, mas eu quero pilotar um avião. E eu já descobri onde tem curso. E o Aeroclube de Joinville ministra o curso. E depois você faz a prova no Departamento de Aviação Civil em Curitiba. É isso que eu vou fazer. Por favor, por favor. Falou, então tá bom, filha, se é isso. Volto eu para São Bento, vou para Joinville fazer curso de pilotagem de avião. Fiz o curso, terminei, minha mãe começou uma choradeira. Não, porque eu não vou ter paz, eu tenho medo que um dia você caia. Não. Desisti. Aí eu fui fazer curso, faculdade de farmácia em Itajaí. Né, tudo a ver, tipo, muito similar, né? Fui fazer, aí estava lá na Univale, fazendo curso de farmácia. Um dia minha mãe foi, final de semana, uma sexta-feira, foi me visitar. E tinha uns cacos de vidro no estacionamento, e ela cortou o pé. Aí eu falei, vamos lá na farmácia buscar uns curativos, umas coisas? Pode deixar, mãe, eu vou fazer o teu curativo. Estou fazendo farmácia, eu vou lidar com isso. Quando eu sentei para fazer o curativo, que eu vi o sangue, eu fui desmaiando. A minha mãe olhou para mim, sai daqui que eu mesmo vou fazer. Segundo semestre, eu pensei, não, isso aqui não é para mim. Aí eu fui fazer arquitetura em Jaraguá. Estava lá na UNERJ, bonitinho. Segundo semestre, aí eu venho para o meu pai e falo, sabe, pai, eu acho que não é isso ainda. Pelo amor de Deus, menina. Foi difícil. Meu Deus. Crises existenciais, crises de propósito. Tem gente que entra em crise na meia-idade. Faz 40, 45. Começa a entrar em crise, meu Deus, já passou a metade da minha vida. O que eu fiz na metade mais produtiva da minha vida? O que eu fiz? O que vai ser da minha vida? Será que eu estou fazendo aquilo que eu fui criado para fazer? Será que eu estou cumprindo aquilo que Deus espera que eu cumpra? Será que eu nasci para isso? Será que é isso que vai ser? O que eu vou fazer no resto da minha vida, na segunda metade da minha vida? Tem gente que entra em crise quando está na época de se aposentar. Meu Deus, e agora? Vou parar de trabalhar, como assim? Como é que eu vou ocupar os meus dias? O que eu vou fazer? Né? Quando a gente vem para o Senhor, nós começamos a ouvir as palavras e o Espírito Santo. E nós começamos a ouvir muito essa palavra, mudança, transformação. Você precisa mudar, você precisa mudar. Sabe aquele teu jeito de falar? Você precisa mudar. Sabe aquele teu jeito de tratar a sua esposa, o seu esposo? Você precisa mudar. Sabe a forma que você está conduzindo a tua casa, os teus filhos? Você precisa mudar. A forma como você trabalha, você precisa mudar.
Sabe a forma de relaxar, de ter lazer? Você lembra o que você fazia antes, nos teus momentos de lazer? Isso precisa mudar. Nós vamos ouvindo isso. O Espírito Santo vai falando conosco. Então, amados, nós começamos a amadurecer como cristãos. Começamos a nos tornar cônjuges melhores, porque nós queremos um casamento feliz. Começamos a nos preocupar mais com a educação dos filhos. Começamos a ser melhores mordomos das coisas que o Senhor nos confia. Cuidamos melhor das nossas finanças, porque nós queremos desfrutar de paz e tranquilidade. Mas aí a gente se pergunta, será que isso é tudo? Será que toda a mudança é somente para isso? Nós vamos descobrir juntos, estudando o livro de Filemon. Abra aí na sua Bíblia, acredite, existe um livro chamado Filemon na sua Bíblia. Ele está ali no Novo Testamento, tá? 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon. É um livro, é a menor carta que o apóstolo Paulo escreveu. Tem 25 versículos, um capítulo apenas. A gente vai ler na íntegra e tem também no telão, quem não trouxe a Bíblia, tá bom? Mas acostume-se a trazer a palavra de Deus para casa. Muito bom. Vamos lá? Diz assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de vocês nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Agora ele vai entrar no principal assunto da carta. Versículo 8, ele diz assim, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do Senhor, sendo o que sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faça um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isso. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício.
reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Vamos orar? Oh Senhor, ministra o nosso coração, Pai, profundamente, Senhor, a respeito das verdades contidas na Tua palavra, Senhor. Transforma-nos, Pai, transforma-nos, Senhor, para os Teus propósitos. Vem, Senhor, trazer luz onde ainda há escuridão. Vem trazer, Senhor, revelação, aquilo que ainda precisa ser revelado. Em nome de Jesus, Pai, abrimos os nossos corações totalmente, Senhor. Escancaramos, Pai, as portas do nosso coração para que o Teu Espírito nos ministre nessa manhã. Para que haja uma transformação verdadeira e duradoura, em nome de Jesus. Amém. Então, qual era a situação? Filemão era um senhor em Colossos, morava em Colossos. E historiadores contam que como ele tinha escravos, como ele tinha uma igreja que se reunia na casa dele, é muito provável que ele tenha sido um homem de muitas posses, um homem rico, um senhor rico, né? Tinha ali propriedades, tinha escravos. Sabemos, o apóstolo Paulo escreve que ele era um homem hospitaleiro, um homem que impactava o apóstolo pela sua fé, um homem amoroso, generoso. Entretanto, ele tinha um escravo, o nome dele era Onésimo, que mesmo que o seu senhor fosse tudo aquilo, Onésimo se revolta com a sua situação, se rebela, né? Afinal de contas, também ninguém ia gostar de estar sob um sistema de escravatura. Embora fosse muito comum na época, não quer dizer que fosse certo, né? Não quer dizer que essa fosse a vontade do Senhor. Mas Onésimo então se revolta, ele decide fazer algo pela sua própria vida, com as suas próprias mãos, da forma que ele pudesse. Então ele foge. É muito provável que Onésimo tenha roubado do seu senhor para que ele tivesse recursos para a sua fuga, né? Porque senão da onde ele ia tirar os recursos também? A gente vai ver que ele foi longe. Então é muito provável que ele tenha usurpado de Filemão, que ele tenha roubado do seu senhor. Então ele foge. E aí, amados, ele foge de Colossos, ele vai para Roma. Gostaria de até de colocar esse gráfico, por gentileza, no telão, para vocês terem uma ideia do caminho que ele fez. Não é exatamente o caminho que ele fez, mas para vocês terem uma ideia da distância de Colossos para Roma. Fica a mais de 2.000 quilômetros. Sem avião, sem trem, sem carro, sem ônibus. 2.000 quilômetros. Roma, mesmo naquela época, já era uma das cidades mais populosas da época, já tinha mais de 1 milhão de habitantes. Então, a cabeça de Onésimo era: vou sumir daqui, vou fugir, vou para um lugar muito longe, vou me misturar no meio da multidão e ninguém mais vai me encontrar. E aí, pela providência e soberania de Deus, ele se encontra com o apóstolo Paulo. Não é incrível isso? Sabe, o apóstolo Paulo, ele não estava numa praça em cima de um caixote pregando o evangelho. Ele estava preso. Nessa época ele ainda podia receber visitas na sua casa, mas fato é que de alguma forma esses dois se conhecem. E o que Deus vai fazer com um homem sofrido, um escravo rebelde, poderíamos dizer, provavelmente ladrão,
que fugiu, se rebelou, como que Deus vai tratar este ser humano? Que solução Deus tem para ele? Deus vai salvá-lo. Não é tremendo isso? Pela soberania de Deus, ele se encontra com Paulo. A palavra diz que Paulo gera ele entre algemas. Esse rapaz se converte genuinamente e começa a fazer toda a diferença na vida do apóstolo. Começa a ser útil para ele. Fico imaginando o que Onésimo não fazia para o apóstolo Paulo, né? Ele preso em casa, de repente Paulo falava: Onésimo precisa comprar comida. Ah, tudo bem, apóstolo, eu vou. Onésimo precisa levar essa carta para não sei quem, precisa avisar os irmãos e não sei quem. Ah, tudo bem, eu vou. Pensa que bênção que ele foi. E ali o Senhor transforma o coração desse rapaz, ele se converte genuinamente. Mas o fato é que havia uma pendência no passado, né? Deixou algo solto lá atrás. Ele estava bem, se converteu, foi salvo. Fico imaginando Onésimo fazendo planos de constituir uma família que servisse ao Senhor. Mas tinha algo incomodando. Ficou uma pendência lá no passado. E aí Paulo escreve: estou mandando ele de volta. Sabe, queridos, não era fácil. Não foi fácil fazer essa viagem de retorno. Não estou falando apenas da distância, não estou falando dos custos. Eu estou falando do desafio. Porque o escravo, ele tinha um status duplo naquela sociedade. Por natureza, ele era tido como um ser humano, mas ele também era tido como uma propriedade. Se alguém é tratado como uma propriedade, o seu senhor pode fazer o que quiser com ele. Então, um escravo fugitivo, quando era pego, ele sofria penalidade. Ele apanhava, muitos marcavam com algum ferro incandescente e poderia ser até mesmo morto. Então não foi fácil para ele tomar essa decisão de voltar. Mas ele tinha se convertido genuinamente. Então ele faz essa viagem de volta. E aí, amados, a gente vai entender a soberania de Deus, os caminhos eternos e muito mais superiores de Deus, que junto, então, Onésimo está voltando para sua casa, levando em suas próprias mãos uma carta do apóstolo Paulo. Junto com essa carta está indo também a carta aos Colossenses, né? Porque Filemão morava em Colossos, então o apóstolo aproveita e junto com a carta a Filemão, que é uma carta pessoal, ele manda a carta aos Colossenses, que é uma carta eclesiástica. Fala sobre doutrina, uma carta para uma igreja. E aí nessa carta, como é que o apóstolo Paulo vai resolver essa situação? Ele estava lidando com uma situação social muito delicada, que era a escravatura. Como que o apóstolo vai fazer? Ele vai incitar o ódio, e vai dizer assim: olha que absurdo, Filemão, queria vergonha nessa cara, onde se viu, você ainda ter escravos, não é para isso que o Senhor tem para as pessoas e tal. Ele não incita ódio, nem rebelião, nem derramamento de sangue. Ele escolhe um caminho mais excelente, superior. Ele vai colocar esse relacionamento de senhor e escravo na presença do Senhor e vai fazer Filemão refletir. Então ele começa a dizer para ele, Paulo escreve: Filemão, estou mandando Onésimo de volta para você. Sabe o que eu espero de você? Que você o receba como se você estivesse recebendo a mim. Que você o receba como se fosse o meu próprio coração indo até você. Eu espero que você o receba não como um escravo, mas como um irmão no Senhor.
E junto com essa carta, na carta aos Colossenses, vamos dar uma olhada ali, capítulo 3, Paulo vai tratar mais um pouquinho sobre este relacionamento de escravo-senhor, senhor-escravo. No capítulo 3, versículos 22 a 25. Se você está abrindo, eu vou esperar, porque vale a pena. Está no telão já. O apóstolo Paulo vai ensinar a igreja de Colossos, a igreja onde Filemon congregava, né? O senhor dos escravos. Diz assim: escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Amados, ele vai ensinar os escravos a considerarem esta relação como uma questão de temor ao Senhor, lembrando que o Senhor vê todas as coisas e que é Ele quem recompensa. Parece que é uma coisa só daquela época, mas nós precisamos entender isso muito. Porque como nós, o Brasil, foi uma colônia de exploração, entrou na nossa cultura essa questão de que eu fui explorado, todo mundo quer me explorar, o governo só quer me explorar, meu patrão só quer me explorar, então o que eu puder me aproveitar, eu vou me aproveitar. O que eu puder dar um jeitinho, tirar vantagem, eu tenho que fazer isso, porque todo mundo só quer me explorar. Foi o que Onésimo primeiro pensou. Vou dar um jeito com as minhas próprias mãos. Mas aqui nós entendemos, não importa se a empresa em que nós trabalhamos tem uma política opressora, não importa se o nosso chefe não é justo, não é porque não há justiça que eu vou agir de forma injusta, que eu vou me aproveitar, que eu vou dar um jeitinho, que eu vou fazer por mim. Não. Tudo que nós fizermos tem que ser como ao Senhor. Porque Ele vê tudo e é Ele quem recompensa. Ele vê tudo e é Ele quem recompensa. Ele vê tudo e é Ele quem recompensa. Amém? Glória a Deus. E aí Paulo vai falar um pouquinho também de como os senhores deveriam tratar os escravos na mesma carta, capítulo 4, vejam ali, versículo 1. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Agora ele chama os senhores à sua responsabilidade, sejam justos, tratem com igualdade. Amados, isso aqui é princípio básico para fundamento para abolição. Trate com igualdade. Você tem um Senhor no céu também. Trate com justiça. Então, Onésimo deveria voltar para Filemon, para que agora ele pudesse servi-lo de uma forma muito mais excelente. Ele precisaria voltar também, porque agora ele daria testemunho da verdadeira transformação, testemunho para os companheiros ali, para os outros escravos, testemunho para a vizinhança, testemunho para a igreja de Colossos. Então ele volta. Nessa carta nós vemos também que o Senhor trata ali, o apóstolo Paulo trata não somente dessa questão social, mas de uma questão de eternidade. Uma questão muito mais profunda. Essa carta ela ilustra de uma forma muito sublime o que o Senhor, o que Deus fez conosco em Cristo Jesus.
sabe, de uma forma infinitamente menor, incompleta e imperfeita. Filemon, o Senhor, ele representa Deus. É um Senhor rico, que possui muitas coisas, né? O nosso Deus é o dono do universo. Ele tem muitos servos, né? Servos que ele criou. Ele é um homem hospitaleiro, generoso, bondoso. Então, ele representa o Senhor. Onésimo vai representar a humanidade. O homem esqueceu a sua posição. Onésimo, esse nome no original significa útil. Mas, no entanto, para o seu Senhor, ele era inútil. Ele tornou-se motivo de vergonha, de escárnio. Como seres criados, nós deveríamos viver para a satisfação do Senhor, servir a Ele, sermos úteis a Ele. Mas ao invés disso, nós somente buscamos os nossos próprios interesses, roubamos a Deus, subornamos muitas vezes a Deus, queremos fazer só um toma lá da cá. Eu te sirvo, eu faço isso, você faz isso por mim. E se nós achamos que Deus não está sendo injusto na paga do nosso trabalho, nós fugimos. Mentalidade de escravo e não de herdeiro, de filho. Roubamos a Deus e fugimos. E o que o Senhor vai fazer com o homem? Vai salvá-lo de si mesmo. Senhor. O apóstolo Paulo, ele representa Jesus. Em meio ao sofrimento de Paulo, em meio às suas algemas, ele gerou Onésimo. Em meio ao sofrimento de Cristo na cruz, ele nos gerou. Em meio à prisão de Cristo, ele nos gerou. Pelo seu sangue, ele nos salvou. E aí, sabe o que ele faz? Ele nos manda de volta para Deus. E aí ele fala para Deus: Senhor, estou mandando eles de volta. Não mais como escravos, mas como membros da nossa família. Como irmãos amados. Pai, estou mandando eles de volta. Recebe-os como se você estivesse recebendo a mim. Recebe-os como se fosse o meu próprio coração indo até você. Ele diz ao Pai: talvez eles foram separados de ti temporariamente, para que agora o Senhor pudesse tê-los para sempre. E Pai, sabe a dívida que havia? Põe na minha conta. Eu paguei tudo. Eu assumi a conta. Glória a Deus, aplauda o Senhor, Ele é digno. Ele é digno. E amados, agora de volta ao Pai, nós recuperamos o nosso propósito. Na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 9, sabe como que o apóstolo Paulo vai descrever Onésimo, o escravo, usurpador, fugitivo, que não era digno de confiança? Ele vai descrever assim: com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Antes, escravo e ladrão, agora fiel irmão. Isso é o que Deus faz. Antes, grosso, estúpido, cavalo, agora, gentil, amável. Antes, briguenta, barraqueira, agora, pacificadora. Antes, usurpador,
agora, justo, digno de confiança. É o que Deus faz na minha vida, na tua vida. Recuperamos o nosso propósito. Versículo 11 do livro de Filemon diz assim: antes ele era inútil. Ele era inútil para você, mas agora, porém, é útil, não só para você, como para mim. Recuperou o propósito. Recuperou. Então a resposta da pergunta inicial, mudar para quê? Pessoas mudam para cumprir os propósitos eternos de Deus. Aleluia. Abre em Efésios capítulo 1. Efésios 1. Estamos quase acabando. Versículo 13 ao 12. É uma carta incrível, incrível. Também escrita pelo apóstolo Paulo. E aqui nesse trecho, o Senhor fala, repete o propósito da minha vida e da tua vida. Todo mundo abriu Efésios 1, versículo 3? Está no telão. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Quando? Antes da fundação do mundo, antes de você nascer, antes, Deus nos escolheu nele para, olha aqui ó, o propósito, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para quem? Para ele. Para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito, olha a palavra aqui ó, propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E qual é a sua vontade? Veja ali. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Fomos criados para louvor da sua glória, para rendermos louvor a Deus, para rendermos elogios a Deus, para rendermos honra a Deus. Queridos, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela, mas olhe, pegue alguém, ou de trás, da frente, não fique sem ninguém. Diga assim, muito prazer, eu sou o louvor da glória de Deus. Aleluia. Você foi escolhido no Senhor para render glórias a Ele, para dar glórias a Ele. Aleluia, amados. Queridos, as pessoas retomam os seus propósitos quando Jesus as transforma. Somos como vasos nas mãos do oleiro, sendo moldados para os propósitos eternos dele. Nós somos agentes em missão de reconciliação.
As pessoas mudam para serem embaixadoras do reino. Nós somos embaixadores do reino, amados. Nós servimos de modelo de como é ser um cidadão do céu. Qual é o teu endereço? Pense aí, o nome da sua rua. Vou falar 1, 2, 3, você fala o nome da sua rua bem rápido aí, todo mundo junto, tá? 1, 2, 3, Papanduva. Na minha rua, Rua Papanduva, número 38 é a minha casa. Na Rua Papanduva, número 38, tem uma embaixada do céu. Naquela rua tem uma embaixada. Na tua rua tem uma embaixada. Na tua rua tem uma embaixada. Pessoas mudam para mudar. Pessoas mudam para transformar. Transformar suas casas primeiramente. Suas casas em oásis, em refúgios, em bases de missões. Mas vai além de nós. Onésimo já estava salvo, estava sendo útil, estava sendo uma bênção. Mas ele voltou, porque Deus tinha propósitos maiores, tinha uma igreja lá e tinha algo para ser consertado. Queridos, o propósito de Deus para a tua vida vai além da tua casa. As pessoas da tua rua sabem que essa embaixada está aberta. Sabe, quando o Edu e eu, nós nos mudamos para um apartamento que nós moramos ali no centro, um tempo, o prédio do Santander. Quando mudamos, compramos uns chocolatinhos, fizemos umas cartinhas, tirei várias cópias. Entrei em contato com a síndica e falei, Dona Clarice, preciso do nome de quem mora em cada um dos apartamentos e dos telefones, por gentileza. Aí expliquei para ela e tal, ela me passou. Aí arrumamos aquele chocolatinho, aquela cartinha, coloquei em todas as portas com o nome dos moradores em cima. E na cartinha dizia, olá querido e tal, nos apresentando, né? Eu sou a Sheila, na época acho que nós não tínhamos sido ordenados pastores ainda. Sou Eduardo e Sheila, moramos no apartamento 102, acabamos de nos mudar e gostaríamos de nos colocar à sua disposição. O que vocês precisarem, contem conosco, seja de uma conversa, de uma oração, ou um dia que você for viajar, precisar de alguém para regar as suas plantas. O que precisar, estamos aqui, esse é o nosso celular. Nos colocando, nos abrindo, avisando, ei, aqui tem ajuda, aqui tem alguém que se importa. As pessoas sabem que na tua rua tem uma embaixada. Pessoas mudam para transformar muito além da nossa casa. Muito além, queridos. O Senhor nos chamou para transformarmos a cultura, as artes, a música. Amém? Tanta nojeira, tanta porcaria, mas o Senhor nos chamou para fazermos a diferença. O Senhor nos chamou para fazermos a diferença na economia, na política, na educação. Você imagina que coisa incrível, o Senhor plantando vários embaixadores nas escolas, onde o inimigo tenta entrar e ele diz, aqui não. Aqui tem um embaixador, onde o inimigo tenta roubar a pureza, a inocência das crianças, de um professor se levanta e diz, na minha sala não, aqui é terreno celestial. É disso que eu estou falando, do propósito. Você imagina nos tribunais, nos fóruns, embaixadores de justiça, onde a justiça e a paz se encontram e gera alegria. Embaixadores no hospital. Não sei se você já teve alguém querido, muito amado no hospital. E você fica orando, tomara que seja aquele médico que vai atender. Tomara que seja aquela enfermeira que esteja de plantão nesse horário. Você fica orando, falando, Senhor, tomara que seja um embaixador teu, um filho teu que esteja lá. Porque você sabe a diferença que faz. Nós fazemos a diferença porque é o Senhor em nós transformando os arredores. não é só na nossa casa. Sabe, amados, fui pesquisar.
um estudo sobre os ganhadores do Prêmio Nobel entre 1901 e 2000, período de 100 anos. Vocês sabem o que ele revelou? 65% dos ganhadores do Prêmio Nobel eram cristãos. 65%. De uma porcentagem da população que se considera, 31% se identificavam com o cristianismo. 31% da população, mas que ganhou o Prêmio Nobel, 65%. Essa é a diferença que Deus faz no mundo através dos embaixadores. Lá embaixo, está bem ruim para enxergar, mas fala sobre a porcentagem da população mundial de judeus. Sabe quanto por cento de judeu tinha no mundo na época dessa pesquisa? Nem 1%. 0,2% de judeus. E sabe quantos judeus ganharam o Prêmio Nobel? 20%. Isso é Deus. Deus conta conosco para fazermos a diferença onde nós estivermos. E não é alguns, não é para alguns. Foi tão importante eu ouvir isso. Fomos numa conferência essa semana para pastores. E um pastor falou, muitas vezes nós caímos nesse erro de pensarmos que Deus faz sorteio. Aquele eu vou chamar, vou converter, vou agir, vou encher e vou usar tremendamente. Aquele lá, aquele ali não, aquele lá vai, aquele ali não, esse não. Deus não faz isso. Que vantagem Deus tem no nosso fracasso? Que vantagem Deus tem no teu fracasso? Que vantagem Deus tem no teu fracasso? Que vantagem? Nenhuma. Ele não derrama do seu espírito, do seu óleo, do seu vinho, para nada. Ele acredita. Nós precisamos acreditar também. Sabe, amados, quando nós chegamos no Senhor, quando nós conhecemos o Senhor, nós ainda ficamos bem perdidos, né? Como eu estava perdida, meu Deus, o que é você? Você é arquiteta? Você é farmacêutica? Você é piloto? E nós não sabemos para quem nós servimos. É como se a gente fosse assim uma peça bruta. Realmente, você olha para isso aqui e é difícil dizer para que serve, né? Você pergunta para você, gente, para que serve isso daqui? O que dá para fazer com isso? Ah, pastor, é um pedaço de madeira, dá para fazer um monte de coisa. Não, é uma coisa só, duas coisas. O que você quer fazer? Ah, não sei. Assim a gente quando chega, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida? Para que o Senhor quer me usar? Onde que o Senhor me quer? Uma peça que ainda não foi trabalhada. Mas com o passar do tempo, conforme o Senhor vai passando o seu formão, conforme o Senhor vai passando a sua lixa, o Senhor vai trabalhando em nós e nós vamos criando forma. Começa a cair a ficha. Quando o Senhor restaura o nosso casamento, a gente pensa, eu acho que nós estamos num relacionamento tão bom agora, que eu acho que a gente pode ser bênção para os nossos vizinhos. Ouvi falar que estão pensando em se separar, vamos convidar para jantar aqui em casa. A gente começa a entender que a gente serve para algo tremendo, para algo maior, para algo além de nós. Porque o Senhor foi trabalhando, antes do Senhor trabalhar, é difícil saber mesmo. Como é que Ele vai usar alguém com casamento daquele jeito, que a boca só é palavras de morte, palavrões, como é que Ele vai usar? Não dá, Deus precisa trabalhar. Por isso que nós precisamos mudar, por isso nós precisamos ser transformados. Conforme nós vamos sendo transformados, nós vamos recobrando o nosso propósito no Senhor, até que de glória em glória, de semana em semana, de dia a dia, na presença do Senhor, sendo constantemente transformados, Ele então pode nos usar
para louvor da sua glória, para louvor da sua glória, para louvor da sua glória, para que suba louvores para Ele. Quando as pessoas nos virem, quando o Senhor estiver nos usando, vai ser louvor subindo, vai ser elogio subindo, vai ser honra subindo. Amém, amados? Quem quer se ajustar aos propósitos eternos do Senhor? Para que nós precisamos mudar? Para novamente recobrarmos os propósitos do Senhor nas nossas vidas. Você quer? Amém. Fique de pé. Vamos orar. Orianda lama xericanta lama xerianda lama. Orianda lama xe. Comece a orar, Senhor. Comece a orar. Se você é uma das pessoas com crise, Senhor, para que estou aqui? Senhor, o que o Senhor quer de mim? E você entende que você precisa se deixar moldar mais, se deixar transformar, porque você entendeu que vai muito além de si, vai muito além da sua vida, da sua casa. Mas é uma transformação que o Senhor quer fazer em todo ao redor, nas pessoas da sua rua, do seu trabalho, da sua escola. Vai além de você, queridos, isso tem um preço, muitas vezes vai te custar coragem. Onésimo precisou de coragem para voltar para Colossos, para cumprir o seu propósito. Talvez vá te custar coragem para você se posicionar no seu trabalho e falar: me desculpe, eu não posso falar isso para o cliente porque eu não minto. Me desculpe, eu não posso fazer isso porque eu não engano. Talvez isso vá te custar coragem na escola, no trabalho, onde for, para você se posicionar. Mas lembre-se que o Senhor vê tudo e é Ele quem recompensa, é Ele quem está com você. Mas nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor, como vasos maleáveis na sua mão. Ele está construindo vaso para o propósito dEle, para o propósito dEle. Oh Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos diante da Tua presença nessa manhã, Pai. Nós queremos, Senhor, queremos retomar os propósitos eternos que o Senhor tinha para nós antes mesmo da fundação do mundo. Antes mesmo o Senhor já nos escolheu no amado, em Jesus, para que, Senhor, cumpríssemos a Tua vontade. Oh Senhor, estabelece as nossas casas como embaixadas do céu, em nome de Jesus, que tenhamos a consciência de que quando nós estivermos saindo do portão da nossa casa, é um embaixador indo em missão, anunciando, há um outro reino, há um outro mundo, eu sou cidadão do céu. Oh Senhor, em nome de Jesus, Pai.